Bom, estamos de volta e o assunto vai para você, Isabelle. A interação com os moradores, as expectativas deles na questão do seu planejamento condominial. Como a gente falou, o Gabriel falou no primeiro bloco, o síndico não é o dono do condomínio, e sim o representante, o CEO de uma coletividade. Como que você alinha o planejamento com as expectativas desses moradores? Então, Ricardo, é de extrema importância o discurso do síndico, ele está bem alinhado com o pensamento dos condôminos, com o conselho, quer dizer, isso é uma conversa que é do dia a dia, né? Você precisa entender o que os moradores querem, o que eles esperam, né? A expectativa deles. Você não precisa esperar uma assembleia que vai acontecer daqui 6 meses, sendo que você pode ter essa conversa e essa discussão com eles, com os moradores e com o conselho no dia a dia. Então, como eu falei, necessidades que aparecem no decorrer do dia a dia, que você, de repente, não estava prevendo que aconteceria, mas que você acaba tendo que planejar e fazer, né? Realmente colocar em prática o que você não esperava. Eu acho que a conversa, a discussão diária mesmo. É saudável e necessário. Muito importante. E se colocar à disposição dos condôminos, de repente, agendar uma vez por mês, está lá disponível, olha, de tal horário até tal horário estarei esperando vocês para discutir, não esperar uma assembleia, porque às vezes a assembleia, ela fica muito pesada e com muitos assuntos que não deveriam estar sendo comentados naquele espaço de tempo. Eles devem ser resolvidos no decorrer, aí no dia a dia mesmo. Gabriel, aquele síndico coronel que planeja, faz, executa sem ouvir a opinião dos demais, está em extinção? Olha, ela colocou muito bem. O que faz parte do planejamento é um cronograma de reuniões. O cronograma de reunião, primeiro que é impossível você debater numa assembleia todos os assuntos do condomínio, né? E por isso que muitos condôminos se afastam da assembleia, porque não é o foro ideal. Então, dentro do teu planejamento, você tem que ter programado as suas reuniões com as assessorias jurídicas, com a administradora, com o conselho fiscal. Aquela história de chegar, gente, temos que reunir hoje que eu tenho uma emergência. Ah, hoje eu não posso. Então, como numa empresa, você tem as reuniões marcadas previamente. E aí, quando surgir uma emergência, tudo bem. E dentro do cronograma, as reuniões mensais com os condôminos que tiverem questões para resolver. Essa é uma questão. Com isso, você praticamente se elimina o coronelismo. O coronelismo só funciona quando você não ouve o outro lado. E quando você vai ouvir o outro lado na assembleia, a surpresa é maior ainda, porque é aquele tumulto, o síndico acaba renunciando ou deposto. Só complementando, é a gestão de quê? A importância do síndico nesse condomínio é a comunicação. Como você se comunica? Circulares, divulgar, transparência. Então, Só há transparência com comunicação. Com comunicação. Eu acredito que o gestor hoje do condomínio, ele não pode abandonar aquilo que ela disse, ouvir, ter o feedback. E a assembleia, muitas vezes, não é o local ideal, independente do tamanho do condomínio. Fiz uma crítica aqui a alguns síndicos que possam atuar como coronéis, e agora vou fazer uma na questão de políticos. Grupos políticos, partidos políticos. Então, o PT está no governo, entra o PSDB, desfaz tudo que era feito, ou vice-versa, dando como exemplo. A gente vê essa situação também dentro de condomínios. Então, síndicos que não seguem nada de positivo que foi feito pela gestão anterior, simplesmente por ser uma gestão de um partido, entre aspas, oposto, e também o outro lado, do gestor anterior não passar as informações para o gestor atual. Por quê? Porque não teve um planejamento prévio. O que eles faziam? Atendiam, o síndico que atende a demanda diária, ele vai para uma assembleia, precisamos fazer isso. Isso não é um planejamento. A partir do momento que você aprova numa assembleia um planejamento de médio, curto e longo prazo, os próximos gestores, ao não atender aquilo que foi aprovado, tem que explicar para a assembleia por quê. Então esse negócio de, o outro mexeu com segurança, eu vou pôr a minha marca registrada, eu vou cuidar da academia. A falta de continuidade é decorrência de quê? De uma falta de um planejamento a longo prazo. Então cada um faz aquilo, né, da cabeça do síndico. Mas eu acho que isso já começa a cair em desuso. O condômino hoje ele tem uma noção maior, né? E o síndico profissional também traz uma mensagem diferente. Isabelle. É exatamente isso. Hoje a comunicação é a coisa mais importante. Um síndico profissional,
a primeira coisa, ele precisa comunicar o que ele está fazendo, o que ele fez, ele precisa ter essa troca de informações. Não é simplesmente fazer as coisas que ele acha da cabeça dele, não, é fazer o que os condôminos querem, ele precisa nadar na mesma onda que os moradores do condomínio e comunicar, olha, está sendo feito isso, não está. Por quê? Porque quanto mais os condôminos tiverem essa ligação, essa intimidade, estarem informados, o trabalho vai ser muito mais bem realizado. E o respeito que o síndico vai ter com essas pessoas vai ser muito maior. Ele vai mostrar transparência, vai mostrar a honestidade, o trabalho dele, mostrar que tem trabalhos que muitas vezes os condôminos não sabem que estão sendo feitos, mas que é bom você falar. Quanto mais você puder comunicar, melhor. E ter o feedback. Às vezes, estou fazendo uma coisa, estou indo pelo caminho certo? Não, não faça. Uma reforma da academia? Não, não é o momento. Talvez seja melhor agora fazer o parquinho ou reformar a quadra de esportes. Enfim, é mais ou menos por aí. Gabriel, condomínio e implantação. É mais difícil planejar. Se você não tem um histórico daquele condomínio, como você mesmo falou, cada condomínio tem uma expectativa e uma necessidade. Ali você não tem a expectativa, tem um pouco da necessidade com o histórico de outros condomínios, mas é um pouquinho mais complicado, não? Essa questão de complicado, para a gente que trabalha nisso, ele é gratificante, né? Porque você... acho que o pulo do gato nesses condomínios zeros, o que prevê o planejamento? Onde você começa um planejamento? Identificando os processos do condomínio. Num condomínio que já está em andamento, você tem isso basicamente claramente definido. Num condomínio zero, você vai definir os processos. E a partir do momento que você definir os processos, todos, do pessoal, da manutenção, da forma de convivência, da forma de utilização das áreas comuns, das expectativas que você identificou, tal, você define processos. E a hora que você definir os processos, você começa o planejamento. Ele é mais trabalhoso, porque você não tem isso claramente identificado. E aí eu vou tomar carona no que você falou. É muito importante a comunicação, né? E aí, de novo, isso não pode ser... Por que as assembleias geralmente são tumultuadas? A grande parte dos tumultos é desconhecimento. Basicamente desconhecimento. O síndico não deu... As pessoas levantam questões que às vezes poderiam ter sido divulgadas no site, numa circular, num jornalzinho. Então, respondendo objetivamente o que você me perguntou, a maior dificuldade no condomínio zero é você criar alguns processos e você começar certo. A partir do momento que você criou os processos, a sequência ela vai ser facilitada. O teu papel de síndico é monitorar. A gente não está o dia inteiro no condomínio. Então você define quem faz o quê. Se você não trabalha de uma forma organizada e você não define os processos e não define essas questões de delegar funções, vira um caos, né? Eu não quero síndico profissional no meu condomínio porque ele não mora lá. Muitas vezes a gente ouve isso, né? Sem dúvida. Aí a resposta que eu dou muitas vezes é: mas o morador síndico, ele não sai de manhã para trabalhar, ele não volta só à noite, ele não viaja, ele não sai com a família, então não faz, isso não tem muito sentido. E tem uma coisa que é positiva para o síndico profissional, porque é a profissão dele, então ele tem um plano para atender aquele condomínio como prioridade, diferente de um morador que a prioridade dele é ser dentista, ser empresário, viajar por causa do trabalho dele. Um dos pontos principais para um síndico de sucesso é o planejamento, e o síndico profissional, eu sempre digo que é o seguinte: ele precisa ter um plano de contingência interno. Estourou o cano, não precisa ser o síndico que vai lá saber qual que é o cano, ele precisa ter aquilo estruturado e que as pessoas que estão dentro do condomínio possam, por exemplo, interromper a circulação de água naquela prumada, por exemplo. Falei tudo isso para te fazer uma pergunta. A importância do zelador ou do gestor predial para que o planejamento saia conforme planejado pelo síndico? De extrema importância, Ricardo. Eu acho que se você tem uma equipe alinhada contigo e informada, ela também tem que ser comunicada. A sua equipe tem que saber o que está acontecendo e tem que estar dentro desse planejamento. Se você tem um zelador que ele está conversando com você e com o mesmo pensamento,
é muito mais fácil, ele vai te ajudar. Então, assim, o síndico profissional ou mesmo o síndico orgânico, morador, ele não está toda hora no prédio, ele não está 24 horas disponível, porque ele tem o trabalho dele à parte. Mas, se ele tem um bom zelador, uma boa equipe com quem ele possa contar, isso é maravilhoso, porque ele vai estar tranquilo que se acontecer alguma coisa, até que ele consiga estar lá, ou mesmo não consiga, e consiga por telefone entrar em contato e ter essa ajuda desse gestor, desse zelador ou desse gerente predial, é realmente muito importante. Bom, antes das considerações finais, vou chamar um quadro que chama Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que não pensa como CEO. Você pensa como bombeiro. Pensa apenas em apagar fogo. Você não é um apagador de fogo. Você é um gestor. O gestor tem que planejar. Planejar diminui custos, planejar traz mais comodidade à coletividade, traz mais segurança a todos os moradores. Então, faça um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Pense como um CEO. Você representa a coletividade dentro de um condomínio, como se fosse uma cidade. Então, fica essa puxão de orelha para o síndico que não realiza esse planejamento. Gabriel, suas considerações finais para os nossos telespectadores, por favor. Bom, eu teria tanta coisa para falar e eu vou falar duas coisas bem rapidinho. Que dentro do planejamento você tem que ter o controle do ativo. Né? Então, o condomínio tem vários itens, tem um ativo que muitas empresas não têm. E você falou uma coisa muito importante agora nessa sua fala. A hora que você controla o ativo e você controla a reposição de materiais, e você passa a ter o histórico, na verdade você está fazendo uma economia. Você consegue programar suas compras, você consegue fazer redução de custos. Mas a minha consideração final vai para uma coisa que a gente não pode esquecer dentro do planejamento, e o gestor, a gente tem um papel social dentro do condomínio. Tá? Então a gente não pode esquecer de sustentabilidade. Isso não é mais um discurso, isso é uma necessidade. Então, aplicar as boas condutas, sustentabilidade dentro do condomínio. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que hoje nós temos 12% de idosos na população brasileira. Daqui a 30 anos, isso vai se triplicar. Quase 37% da população brasileira vai ser composta de idosos. Nós temos que começar a preparar os condomínios para isso, porque essa vai ser a nossa nova realidade. Então, a gente tem que fazer hoje aquilo que vai ser necessário para o futuro. É a contribuição que a gente tem que dar como gestor, porque a gente não vai permanecer o tempo todo e os condomínios devem continuar. Então, e que os síndicos aceitem esse conceito, que a gente quebre esses paradigmas. Eu sei que às vezes levar para uma assembleia é difícil, as pessoas estão acostumadas com o formato, mas a gente tem que começar a quebrar essas questões para que o condomínio passe a ser bem gerido e que o síndico seja realmente um CEO, como você colocou. Essa é a mensagem final. E sucesso para todos, né? Gabriel, muito obrigado. Uma honra ter você aqui. O prazer foi meu. Isabelle, suas considerações finais, por favor. A minha dica é essa, converse, comunique-se, troque ideias, esteja aberto a informações e a demandas dos condôminos e se informem. Às vezes é legal você você conversar com síndicos em volta, isso é tão importante, às vezes no dia a dia acaba não acontecendo. E é isso. Muito obrigado pela presença, muito rica a sua participação. Muito obrigada. Obrigada, Gabriel. Foi um prazer. Né? Prazer. Bom, semana que vem estamos de volta com mais um assunto importante para a gestão condominial. Não deixe de se inscrever no canal da Conde TV e fique atento às principais informações do segmento condominial. Nos vemos semana que vem.